Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Quem Disse. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o narcisismo oculto. Se você chegou ao meu canal agora, eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre o narcisismo materno. Meu objetivo com este canal não é falar mal das mães ou estigmatizar a figura materna. Uma mãe narcisista não nasceu assim. Ela também teve as suas questões com seus cuidadores, seja na pele de um filho bode expiatório ou na de um filho dourado. Porque os comportamentos que hoje essa mãe narcisista está replicando com seus filhos, ela aprendeu com os seus pais ou com algum cuidador que tinha traços de personalidade narcisista. Mas o que eu desejo com esse canal é trazer informação a respeito do narcisismo materno, para que essa informação ajude os filhos de mães que possuem esse transtorno de personalidade a se libertarem tanto física quanto emocionalmente dos seus agressores e também a cuidarem para não replicar nas suas futuras relações sociais e relacionamentos os comportamentos narcisistas aprendidos com sua mãe ou com a sua família. E também trago essas informações a respeito do narcisismo materno para que os filhos criados em famílias disfuncionais possam decidir se desejam manter o contato com a mãe narcisista, se desejam cortar de vez o contato com ela, que é o que chamamos de contato zero, ou se desejam minimizar o contato com a sua progenitora narcisista, que é o chamado contato light ou contato mínimo. E como eu sempre falo em todos os vídeos, as dinâmicas e características que vou apresentar hoje também servirão para a compreensão do narcisismo paterno. E isso é especialmente importante porque muitos pais narcisistas ocultos podem ser facilmente confundidos com pais facilitadores. Eu já fiz um vídeo nesse canal falando sobre os facilitadores e eu vou estar deixando aqui nos cards ou no box de informações o link para esse vídeo. Dito isto, vamos ao tema. O narcisista oculto possui características um pouco diferentes do narcisista clássico e por isso o narcisista oculto é mais difícil de ser identificado e diagnosticado. O narcisista clássico possui características mais visíveis, como a agressividade, o extrovertimento, o carisma, a expansividade, a arrogância e o senso de superioridade. O narcisista clássico tem uma personalidade mais segura e dominadora, procurando esconder qualquer indício de carência ou fragilidade. Já o narcisista oculto é mais introvertido, inseguro, vulnerável, extremamente vitimista. Guardem essa informação porque essa é uma das características mais marcantes do narcisista oculto. Ele também é muito sensível a críticas e possui um forte senso de inadequação. Isso porque a forma de manifestação do transtorno de personalidade narcisista, seja na modalidade clássica ou oculta, vai depender das características pessoais de cada pessoa, de cada narcisista. Se aquela pessoa que tem o transtorno narcisista possui características de extroversão e de dominação, ela vai manifestar o narcisismo na modalidade clássica. Mas se a pessoa possui características de introspecção, ela vai manifestar o narcisismo na modalidade oculta. O narcisista clássico se dissociou da sua parte vulnerável, que se sente frágil e inadequada de sua personalidade e se identificou com a imagem de um ser grandioso. O narcisista oculto já tem acesso a essa parte vulnerável de si mesmo e se identifica com ela. Uma coisa que vocês vão perceber é que em todo nicho que o narcisista clássico participa, seja na família, trabalho, grupo religioso, amigos, etc., sempre tem alguém que não gosta dele. Sempre tem alguém mais sensível, mais empata, que se incomoda com o comportamento dele.
Já o narcisista oculto é muito, mas muito difícil de alguém identificar que existe um distúrbio no comportamento daquela pessoa. Geralmente, quem vai identificar que existe um transtorno, um distúrbio no comportamento daquela pessoa são suas vítimas, ou então os profissionais de saúde mental que tenham familiaridade com o tema. E eu acredito também que até aqueles profissionais que falam sobre linguagem não verbal, linguagem corporal, também conseguem identificar. Fora essas pessoas, é muito difícil alguém identificar o transtorno, porque o narcisista oculto, ele usa uma máscara de vítima, porque sabe que as pessoas naturalmente se compadecem das vítimas. É normal do ser humano sentir pena e compaixão pelos mais fracos, e o narcisista oculto vai usar isso para manter sua máscara de boa pessoa. Para facilitar a compreensão do tema, eu vou enumerar e explanar quais são as principais características do narcisista oculto. O narcisista oculto parece uma pessoa calma, pacífica e diplomática, enquanto o narcisista clássico, por exemplo, expõe a sua agressividade e o seu senso de superioridade. O narcisista oculto é sádico. Ele sente prazer e alegria em ver outras pessoas sofrerem, pois como eles se sentem inferiores às outras pessoas, essa é a única fonte de alívio desses sentimentos de frustração e inadequação que ele tem. Muitas vezes, ele até se une ao narcisista clássico, seja numa amizade, num casamento, porque ele gosta, ele sente prazer em ver o narcisista clássico perseguir suas vítimas. Além de sádico, o narcisista oculto também é masoquista, ou seja, ele gosta de sofrer para reforçar o seu papel de vítima injustiçada. O narcisista oculto tem fobia social, ou seja, ele possui uma ansiedade social que se caracteriza em um medo extremo de ser julgado, de ser avaliado negativamente ou rejeitado pelas pessoas em alguma situação social. Os narcisistas, em geral, dão uma importância acima do normal à imagem que as outras pessoas têm dele. Mas na modalidade oculta, essa preocupação com relação à sua imagem social fica uma oitava acima. Não é mais um medo, é uma paranoia de ser avaliado negativamente pelos outros. Exemplo, se alguém passar perto dele, não falar com ele, ou olhar para ele com uma cara mais fechada, ele fica paranoico com aquilo. Os narcisistas ocultos, eles praticam a inversão, ou seja, eles escolhem uma vítima a quem eles vão culpar por todas as desgraças que aconteceram na vida dele. E para que eles possam fugir da responsabilidade pelas coisas que deram errado na vida deles, eles vão tentar fazer as pessoas acreditarem que essa vítima é o seu agressor e que eles são as vítimas. E como as pessoas gostam de vítimas e dificilmente questionam os fatos que eles são apresentados, a gente viu isso nessa questão das fake news recentemente, elas são facilmente manipuladas a acreditarem que os narcisistas ocultos são as vítimas da história. Os narcisistas ocultos são invejosos crônicos. Os narcisistas em geral, tanto em todas as modalidades, eles são muito invejosos. Mas os narcisistas clássicos possuem a chamada síndrome do invejado, ou seja, eles constantemente se dizem alvo da inveja alheia. O narcisista oculto é extremamente invejoso. Ele não possui a capacidade de celebrar as conquistas alheias e procura denegrir a imagem das pessoas a quem ele inveja, o que chamamos de campanha de difamação. O narcisista oculto é inseguro e muito sensível a críticas, como eu já falei antes, porque ele tem fobia social. Por ter um ego hipersensível a críticas, o narcisista oculto evita se expor. Ele tem medo, por exemplo, de alcançar altos cargos dentro de uma empresa e dificilmente leva seus projetos adiante, pois teme as avaliações negativas que fazem parte de todo o processo de construção de uma carreira.
E por ter fobia social e muito medo de ser mal avaliado pelas pessoas, o narcisista oculto pode ter também uma obsessão por regras sociais, que é uma característica que difere um pouco do narcisista na modalidade clássica. O narcisista da modalidade clássica, ele pode quebrar regras sociais porque ele acredita que ele é tão superior às outras pessoas que essas regras não se aplicam a ele. Ao contrário do narcisista clássico, o narcisista oculto se sente inferior às outras pessoas, principalmente a sua vítima. Por isso, ele vai tentar destruir a imagem da vítima para outras pessoas. O narcisista oculto usará muito a estratégia da agressividade passiva, que é quando alguém agride indiretamente, através de indiretas, alfinetadas, sarcasmo, tratamento de silêncio, que é quando a pessoa corta o contato com você como uma tática para te manipular, gerando culpa em você. O narcisista oculto sente muita raiva e ressentimento velados, pois acredita que ele poderia ter sido mais bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, mas alguém ofuscou o brilho dele. Ele não assume jamais a responsabilidade pelos seus fracassos. O narcisista oculto também é paranoico. Ele sempre acredita que as pessoas estão tramando contra ele. O narcisista oculto possui um senso de grandiosidade e de importância que ele esconde sob a máscara do vitimismo, de uma pessoa humilde, mansa, passiva. Já o narcisista clássico, ele expõe deliberadamente o seu senso de superioridade. Ele não esconde de ninguém o quanto se sente superior aos outros. O narcisista oculto, ele não tem coragem de confrontar diretamente os seus inimigos, pois ele não se sente forte e seguro o suficiente para isso. Então, ele pune os seus desafetos de uma forma indireta, seja pela campanha de difamação, que é feita, obviamente, sem o conhecimento da pessoa, espalhando segredos e intimidades dos seus adversários, seja pela agressividade passiva, que são aquelas indiretas, alfinetadas, tratamento de silêncio. O narcisista oculto possui uma personalidade cruel e vingativa, e não se exime de punir suas vítimas, ou seja, as pessoas a quem ele inveja, com campanhas de difamação, falsas acusações, com o intuito de reforçar o seu papel de vítima. Um exemplo na questão do emprego. Se você está trabalhando com uma pessoa que tem esse traço de personalidade de narcisismo oculto e você está indo bem na sua empresa, você está para ganhar uma promoção, para subir de cargo, essa pessoa, por inveja de você, ela pode muito bem chegar chorando para o seu chefe e falar que você agrediu ela, falar que você xingou ela, falar que você tratou ela mal, para que você não consiga subir de cargo na sua empresa, para que você não consiga se dar bem na sua empresa e possivelmente seja até mandado embora, seja até desvinculado daquela empresa. É só um exemplo que eu estou dando do que um narcisista oculto pode fazer, tá? Trazendo essas características para o quadro da família disfuncional, a mãe narcisista oculta se enquadra na categoria da malvada secreta que falamos no vídeo passado, sobre os 6 tipos de mães narcisistas. Eu vou deixar num link ou nos cards ou no box de informações para o vídeo dos 6 tipos de mães narcisistas. Então, a mãe narcisista oculta é adorada pelas pessoas de fora do grupo familiar, pois ela é vista como uma pessoa amável, gentil, doce, generosa, mas em casa, a portas fechadas, ela mostra quem realmente ela é: abusiva, vingativa, cruel, fria, egocêntrica, egoísta, competitiva, invejosa, dentre outras características das mães narcisistas. Essa mãe malvada secreta pode também ser muito doce e gentil com os filhos e com o marido quando está em público, para reforçar a sua imagem de uma pessoa mansa e pacífica, só demonstrando quem realmente ela é dentro de casa.
e ela vai punir severamente quem ousar macular a imagem social que ela lutou para construir. E além da vítima, a quem o narcisista vai culpar pela sua inferioridade, por não ter conseguido alcançar tudo o que ele queria na vida, ele também vai eleger um bode expiatório, em quem ele vai projetar todas as suas inadequações e inseguranças. E esse bode vai sofrer todas as humilhações e as execrações. Então esse foi meu vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês a esclarecerem suas dúvidas a respeito do tema narcisismo oculto. Se gostarem do vídeo, por favor comentem aqui embaixo, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para habilitar as notificações de novos vídeos. Deixem também sugestões de vídeos que vocês gostariam que eu falasse a respeito do tema narcisismo materno. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.